Boa noite, meninas. O tema de hoje seria medo. A gente pensa no medo, né? Falar medo é tão abrangente, né? Como eu estava até conversando com a Graça, né? Que eu tenho. A minha mãe contou que eu tenho algumas vacinas faltando, porque eu dava vexame lá no posto de saúde, né? Porque eu tenho morro de medo de enfermeiro, gente. Eu começo a suar frio, eu começo a chorar, às vezes não consigo me controlar, porque eu morro de medo. Então, isso é um medo, né? E tenho medo também de altura. Isso é o medo. Então, o medo ele é muito abrangente, né? Aí eu falei, nossa, o que que a gente vai falar? Medo do quê, né? Se eu não especifiquei nada. E aí eu pensei, eu escrevi um livro, né, O Caminho das Mandalas Emocionais, e lá tem o medo de errar. E eu pensei que interessante eu trazer esse capítulo para a gente, né, para a gente conversar, para a gente trabalhar esse medo de errar, porque a gente carrega muito esse medo, né? Uma vez ou outra, quando a gente vai iniciar alguma coisa, quando a gente vai, por exemplo, eu, né, grávida aqui, nossa, será que eu vou acertar? Lógico que eu não vou acertar tudo, né? Mas a gente fica, nossa, será que eu vou errar muito? Será que, né, não vou, não vou conseguir? Enfim, fica com essas questões, né? Esse de medo de errar alguma coisa, de falhar em alguma coisa, né? Então, vou trazer esse tema, medo de errar, especificamente hoje. E aí eu vou ler uma parte aqui do capítulo para vocês. Eu começo, todo o capítulo do livro, eu começo com um pensamento de alguém, né? De algum famoso, claro, né? E eu vou trazer um do Neil Gaiman. E ele diz o seguinte: eu espero que nesse ano você erre, porque se você está errando, significa que você está fazendo algo, tentando coisas novas, aprendendo, se levando ao limite, desafiando a si mesmo, mudando o mundo. Você está fazendo coisas que nunca fez antes. E o mais importante, você está fazendo algo. New Game. Maravilhoso, né? Errando, acertando, é importante é fazer. E é com os erros que a gente aprende, né? E o medo de errar é uma emoção muito, muito humana, poderosa e universal, né? E ela acompanha a gente em muitos passos da nossa jornada, porque desde criança nós somos condicionadas a evitar erros, a buscar a perfeição e o sucesso. A gente quer estar sempre agradando, né? Por quê? Porque nos ensinam que é preciso estar agradando. Mas o medo do fracasso, ele nos aprisiona. Ele nos deixa também em uma zona de conforto, impedindo que a gente arrisque, impedindo que a gente cresça como indivíduos, né? É uma força muito paralisante que pode nos impedir de seguir adiante. Mesmo quando a gente sabe que precisamos enfrentar ali os desafios e inovar para poder conquistar, para poder atingir os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planos. Então, é muito importante reconhecer que errar não é uma fraqueza, mas sim um lembrete de que somos seres humanos em constante evolução. E é pelos erros que aprendemos as lições mais valiosas das nossas vidas. Cada tropeço, cada decisão equivocada, cada fracasso nos oferece a oportunidade de crescer, a oportunidade de adquirir sabedoria e de desenvolver a resiliência. Então, o medo de errar, ele pode ser uma bússola
que nos guia em direção ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento. E eu vou, então, iniciar a nossa prática para que possamos, então, olhar para esse autodesenvolvimento, né? Olhar para dentro de nós mesmas para entender de onde é que vem esse medo. Entender quais são os gatilhos do nosso medo, né? Porque, às vezes, eles têm um gatilho, né? Por mais que medo de errar é algo que, nossa, aprendemos desde o início, né? Desde o início, não, desde a nossa infância. Desde o início da nossa vida. Às vezes tem alguns gatilhos. Então, hoje, nós vamos transformar o medo de errar em oportunidade de criação. E a nossa prática de hoje tem o objetivo de ajudar a explorar essa emoção do medo de errar, né? Para que seja uma oportunidade de criatividade e crescimento, e não mais de paralisação, né? Porque o medo, ele paralisa. Então, a gente olhar para ele, encarar ele e falar: você não vai mais me impedir. Eu vou mesmo assim. Vem aqui, me dá a mão e vamos junto, né? Então, você vai, neste momento, se conectar com você, se conectar aí com o seu ambiente, né? Sentar numa posição confortável, estar confortável com os seus materiais. E abraçar as suas imperfeições. Tati, posso só dizer uma coisa? Ainda esta semana, exatamente aquilo que acabou de dizer, ainda esta semana houve uma entrevista com a artista portuguesa, a Joana Vasconcelos, e ela dizia que os maiores sucessos e as maiores obras de arte dela surgiram dos erros que ela fez. Eu disse, exatamente. É muito real isso. Eu coloquei no capítulo do livro, né, sobre o medo de errar, e tem a parte que deixa eu subir aqui. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, ele afirmou o seguinte: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Em vez da gente, é interessante, porque hoje eu estava conversando na sessão de terapia mandalar, que a gente tem a tendência a focar no erro, a focar na coisa negativa, né? A focar naquilo. Mas quando a gente olha aquilo e dá uma viradinha assim, né? E fala: caraca, isso me ajudou a crescer, isso me ajudou a não errar 10.001 maneiras, né? E seguir. Isso é muito importante, isso é muito interessante. E olhar para o erro e transformar ele em criação, como a Joana Vasconcelos. É isso. Vamos, então, transformar os nossos erros em criações que nos impulsionam, em criações que nos tiram dessa zona de conforto, nesse estado paralisante, né? Porque o medo, ele paralisa. E às vezes eu costumo dizer que não tem um remédio para o erro, não tem nossa, eu me curei do meu medo, né? No caso do erro, o medo de errar. Eu me curei do meu medo. Às vezes você tem que catar na mão do medo e ir com ele mesmo, porque não, né? No meu caso, meu medo de médico e de enfermeiro, eu tenho que ir com ele mesmo, porque eu preciso deles, né? Começo a chorar, fazer maior vexame, mas e daí? Pelo menos eu tô lá, né? Fui com ele mesmo, né? Tem coisa que a gente precisa saber que existe, né? Saber que está dentro da gente, saber que faz parte de nós,
de, nossa, eu ainda não consegui me livrar totalmente dele, tá bom, vamos junto, né? Porque a gente tem dessa consciência, a gente consegue superar mais os obstáculos. E no nosso caso, transformar em criação, que hoje nós vamos criar a nossa mandala. Então, os materiais que vocês tiverem aí, eu sempre dou preferência, gente, para o giz pastel oleoso ou giz de cera. Vou explicar aqui por quê. O giz pastel oleoso, ele tem uma característica mais fluida, assim, ele flui melhor. Já o lápis de cor, ele tem a tendência ao controle. Então, aquela mandalante que tem aquela facilidade para querer controlar tudo, o lápis de cor não é nem um pouco indicado, porque ele traz essa questão do controle, de você querer pôr a perfeição ali, querer fazer tudo bonitinho, tudo, eu preciso, né? E o lápis de cor, então, não é indicado, tá? Algumas vezes sim, ele é indicado, em outras não. Então, quando a gente trabalha de forma não direcionada, porque os atendimentos individuais, eles são mais direcionados, então, os materiais, eles são mais abrangentes. Mas quando a gente trabalha aqui em grupo, eu dou preferência ao giz de cera ou o pastel oleoso, tá? Então, mas assim, Tati, não tenho nenhum dos dois, só tenho lápis de cor, não tem problema. O importante é criar. Se você puder adquirir para as próximas práticas, será bom. Todas prontas? Então, com a sua folha em branco, você vai fazer um círculo, mas é um círculo sem compasso, sem nada redondo. É o seu círculo que você consegue fazer neste momento. Saiu um círculo oval? Não tem problema, é o seu círculo do momento. Enquanto você vai fazendo esse círculo ou olhando para ele, reflita sobre essas 3 perguntas. Quais são as situações em que você sente esse medo mais intensamente? O que esse medo te impede de fazer ou de tentar? Como isso afeta a sua autoconfiança? E quando você estiver pronta, pode iniciar sua mandala. A sua mandala, ela tá dentro desse círculo, então você pode começar no centro, você pode começar das bordas, você pode começar de onde você sentir que quer começar. Se tiver dificuldade, não sei o que desenhar, não tá vindo nada na minha mente, olha para o seu material colorido, que cor te chama atenção? Coloca essa cor no papel, né, comece a riscar, sentindo esse movimento tanto do giz ou do lápis, do material, em contato ali com a folha, e vai sentindo e vai se conectando com as suas respostas, né. Então, eu vou repetir as perguntas para que você possa ter elas mais em mente, mas no geral é sentir o que te trava, qual é o medo que te trava, né? Se você tem esse medo de errar, o que ele te trava? Quais são as situações em que você sente esse medo mais intensamente? O que esse medo te impede de fazer ou de tentar? E como esse medo afeta a sua autoconfiança? Deixe sua intuição te guiar
crie padrões, crie símbolos, não crie nada, só vai sentindo o movimento das cores. Deixa livre. Neste momento não existe o belo, não existe o certo e não existe o errado. Existe a sua criação, o que precisa criar. Esquece os padrões, esquece a estética. Nas mandalas terapêuticas não tem padrões, não tem estética. Fazer parte deste grupo seleto de mulheres que querem ter a autonomia para trabalhar como terapeutas e querem superar as suas inseguranças para que possam, então, dar um boom aí na sua vida. Olá, olá, Mandalante! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu quero fazer um convite especial para você que deseja conhecer a mandala terapia na prática. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Marcelo, eu sou especialista em mandala terapia. Aqui eu guio mulheres a terem autonomia como terapeutas, ajudando a superar as suas inseguranças com o método terapia mandalar. E qual é o convite que eu quero fazer a você, mandalante e futura mandalante? Conhecer o nosso grupo Mandalice, que é um grupo secreto. É um grupo onde tem mulheres que desejam se tornar terapeutas, mulheres que desejam praticar da mandala terapia para a sua autonomia, para o seu autoconhecimento, seja elas mulheres que já são terapeutas, sejam elas mulheres que estão na transição de carreira, né? Professora para terapeuta, engenheira para terapeuta, artista para terapeuta. Então, se você se enquadra nesse perfil, eu deixo aqui o meu convite para participar desse grupo. E o que é que tem nesse grupo de tão especial? Neste grupo eu compartilho com vocês a novidade da mandala terapia, né? Tudo sobre a mandala terapia. Eu compartilho aí conteúdos exclusivos para pessoas selecionadas, tá? Porque eu acredito que quando a gente tem mais assertividade, nós conseguimos alcançar aí nos nossos objetivos. Inicialmente, nós temos encontro toda semana, onde mandalamos algum tema que está nos causando desconforto. Nós trabalhamos feridas emocionais, toda segunda às 17 horas de Brasília. Eu deixo aqui o meu convite para você participar deste grupo, fazer parte deste grupo seleto de mulheres que querem ter a autonomia para trabalhar como terapeutas e querem superar as suas inseguranças para que possam, então, dar um boom aí na sua vida, né? Fazer essa transição de carreira e poder se olhar para dentro de uma forma muito mais lúdica, de uma forma muito mais tranquila. Eu deixo aqui o convite para que você possa estar no nosso grupo. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Te espero lá.